Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional e coordenador da pós de Direito Internacional que o SES vai oferecer a você. Você, nossa aluna, você, nosso aluno, que já conhece a qualidade do nosso trabalho, que já conhece o padrão do nosso trabalho, vai poder se aprofundar também em direito internacional. Vai poder conhecer melhor ainda o direito internacional. E você, que ainda não é nossa aluna, que ainda não é nosso aluno, vai conhecer nosso trabalho, vai conhecer a qualidade do nosso trabalho, se aprofundando nesse que é um dos ramos do direito que hoje mais tem visibilidade na sociedade, nesse que é um ramo do direito que tem crescente visibilidade na sociedade, nesse que é um ramo do direito que é de crescente interesse para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira. Na aula que nós vamos apresentar agora, nós vamos tratar de um dos temas que tem mais saliência dentro do direito internacional, que é o tema do controle da entrada e da permanência dos chamados estrangeiros em território nacional. Nós vamos falar das ferramentas por meio das quais o Brasil controla a entrada e a permanência de estrangeiras e estrangeiros em território nacional. Nós vamos falar do impedimento e da repatriação, institutos associados. Nós vamos falar da deportação e vamos falar da expulsão. Institutos que podem até existir em outros estados soberanos. Institutos que podem até existir em outros países, com o mesmo nome, com os nomes diferentes. Entretanto, o nosso foco na aula de hoje é saber como o Brasil trata desses institutos. Como o Brasil tutela esses institutos. Em suma, como o Brasil controla a entrada e a permanência de estrangeiras e estrangeiros, como o Brasil controla as suas fronteiras em tempos em que tantas preocupações há na sociedade, no Brasil e ao redor do mundo, em tempos de preocupação com o terrorismo, com ilícitos transnacionais, em tempos de preocupação com a questão dos refugiados, em tempos, em suma, de preocupação com inúmeras questões que, para a sociedade brasileira, tem tudo a ver com o desenvolvimento e a estabilidade do país. Ditas essas palavras, vamos aos trabalhos. Né? Antes de mais nada, é importante que você saiba que esta matéria é regulada, sobretudo, pela Lei 13.445 de 2017, também conhecida como Lei de Migração, que revogou a antiga Lei 6.815 de 1980, o antigo Estatuto do Estrangeiro. Logo, para bem estudar essa matéria, a sua referência deve ser, portanto, a Lei 13.445 de 2017, também conhecida como Lei de Migração, regulada pelo Decreto 9199, também do ano de 2017, que é, por ora, a principal espécie infralegal voltada a regular matéria referente a estrangeiras e estrangeiros no Brasil e que está aí, cabe destacar, sem prejuízo de inúmeras espécies infralegais que serão de interesse do Ministério da Justiça, que serão de interesse do Ministério da Justiça no Brasil, que é o ministério que tem como foco, que é encarregado, melhor dizendo, da vigilância das fronteiras nacionais, da administração das fronteiras nacionais, notadamente por meio do Departamento de Polícia Federal. Em todo caso, em nossa aula, nós avisamos que o foco será
a Lei 13.445 de 2017, a Lei de Migração, ou melhor dizendo, em nossa aula nós avisamos que o foco será a forma pela qual a matéria é tratada na Lei 13.445 de 2017. Então, este é o primeiro ponto de nossa aula. Qual é a nossa fonte de estudos? Ou melhor dizendo, qual é a nossa principal fonte de estudos e qual é o foco que vai ser a referência de tratamento do tema na nossa aula? Lei 13.445 de 2017, a famosa Lei de Migração. Segundo ponto. Os estados têm o direito a proteger as suas fronteiras. Os estados soberanos, aquilo que no dia a dia a gente chama de países, têm o direito a velar pelas respectivas independências e pelas respectivas soberanias. O Estado soberano tem o direito a administrar os rumos dos respectivos destinos. E é nesse sentido, portanto, que os Estados, para administrar as respectivas fronteiras, em prol da própria segurança em alguns momentos, em prol da ordem pública, é nesse sentido que os Estados estabelecem critérios para a entrada e a permanência de estrangeiras e estrangeiros nos respectivos territórios. Esses critérios normalmente constam das respectivas leis e de espécies infralegais e estabelecem as condições para que estrangeiras e estrangeiros entrem e permaneçam nos respectivos territórios. Essas condições normalmente envolvem a posse de um documento de viagem válido, como um passaporte, ou, dependendo do caso, um documento nacional de identidade, uma identidade. Normalmente envolvem um visto, que é uma autorização consular, para que a pessoa permaneça por um tempo no território de determinado estado, exercendo certa atividade. Eventualmente, esse visto pode ser dispensado e, dependendo do caso, haverá, inclusive, arranjos que permitem a livre circulação de pessoas, independentemente de documentação, de qualquer outra situação. Aqui vai algo muito importante. Migração é matéria nacional. Cada estado estabelece os critérios de acordo com os quais o seu território poderá ser visitado por nacionais de outros estados, de acordo com os quais nacionais de outros estados poderão permanecer nos respectivos territórios. Em outras palavras, como é que isso se traduz na prática? Você é advogado internacionalista, e recebe a consulta de um empresário que quer fazer uma viagem de negócios à Coreia do Sul. E ele pergunta, como posso entrar na Coreia do Sul? E aí você diz que vai consultar a legislação migratória sul-coreana. Vamos dizer, por outro lado, que esse mesmo empresário, tendo gostado de seu serviço e indo a uma viagem de turismo aos Estados Unidos da América, pergunte como poderá visitar os Estados Unidos. E aí a sua resposta é, vou consultar a legislação migratória norte-americana. E vamos supor agora que você, advogado internacionalista, recebe uma consulta de um empresário português, de uma empresária portuguesa que quer investir no Brasil. E aí a pergunta é, como posso conseguir um visto para investir no Brasil? E a sua resposta é, vou consultar a legislação migratória brasileira ou a legislação migratória brasileira estabelece A, B e C. Em suma, cada país tem a sua respectiva legislação migratória. Agora, a história revela algo muito interessante. Que mesmo atendendo aos requisitos para entrar e permanecer em outro estado, o ato pelo qual uma estrangeira ou um estrangeiro entra no território de outro estado e às vezes permanece, e às vezes é autorizada a sua permanência, é um ato discricionário da autoridade migratória local. Então, guardem essas respostas por enquanto.
Por outro lado, em virtude do desenvolvimento do chamado Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos, tem havido uma progressiva aproximação dos estatutos jurídicos de nacionais e de estrangeiros. Em virtude da celebração de inúmeros tratados internacionais de direitos humanos e da elaboração de inúmeros documentos internacionais de direitos humanos, os direitos de nacionais e de estrangeiros estão cada vez mais próximos. Isso é o que se reflete nos tratados internacionais de direitos humanos. Isso é o que se reflete na própria Constituição Federal. Se a gente lê o caput do artigo 5º da Constituição Federal, a gente percebe a existência de um verdadeiro princípio da isonomia governando o estatuto jurídico de nacionais e de estrangeiros. E isso é consequência, sobretudo, das características dos direitos humanos, que falam em universalidade dos direitos, em igualdade, em não discriminação e, sobretudo, em transnacionalidade, ou seja, na circunstância de acordo com a qual a pessoa tem uma dignidade que lhe é inerente, independentemente de sua nacionalidade. De acordo com a qual a pessoa tem uma dignidade que lhe é inerente, tenha a nacionalidade que tenha, logo a pessoa tem direitos, tenha a nacionalidade que tenha. E mesmo se não tiver nenhuma nacionalidade, mesmo se for apátrida. E tem mais. A pessoa tem direitos, tendo ou não a mesma nacionalidade das pessoas do estado onde ela se encontra. Consequência prática dessa situação. E aí a gente entra definitivamente no tratamento da matéria. O Brasil, que é o nosso foco na aula de hoje. A legislação migratória brasileira, que é o nosso foco na aula de hoje, estabelecerá critérios de acordo com os quais migrantes poderão vir ao Brasil, visitantes poderão visitar o Brasil, estrangeiras e estrangeiros, em suma, poderão entrar e permanecer em território brasileiro. E poderá haver, inclusive, uma margem de discricionariedade, dentro da qual a autoridade migratória brasileira poderá entender que a entrada, por exemplo, de uma estrangeira e de um estrangeiro não convém aos interesses nacionais. Por outro lado, porém, no exercício do seu mistério migratório, e isso não vale apenas para o Brasil, mas para todos os países, o Estado brasileiro, e aí se você pensar mais uma vez em outros países, pode colocar qualquer Estado, deverá considerar que as pessoas de outras nacionalidades também têm direitos. E é nesse sentido que no exercício do seu poder de controlar as fronteiras, o Estado estará cada vez mais amarrado por critérios legais e infralegais. Em outras palavras, o Brasil poderá impedir a entrada de uma estrangeira ou de um estrangeiro, sim, mas apenas nas condições estabelecidas pela lei de imigração. O Brasil poderá deportar um estrangeiro, sim, mas apenas nos parâmetros estritos da nova lei de imigração. E o Brasil poderá expulsar um estrangeiro, sim, mas apenas nas duas condições estabelecidas pela lei de imigração e não nas hipóteses, por exemplo, do antigo Estatuto do Estrangeiro, que falavam que o estrangeiro nocivo ou inconveniente, seja lá o que isso for, poderia ser expulso do território nacional. Então, o poder de controlar as fronteiras se mantém, mas cada vez mais amarrado. Em outras palavras ainda, o Estado pode controlar suas fronteiras, proteger-se de ameaças externas, sim, mas nesse afã, poderá cuidar da sua ordem pública, sim, mas nesse afã não poderá abusar, não poderá tratar as pessoas como se pessoas não fossem, deverá tratar os seres humanos de acordo, em conformidade com a dignidade que é inerente a cada ser humano. Ditas essas palavras, a gente chama a atenção, portanto, novamente para a nova lei de imigração, que vai estabelecer como o Brasil poderá impedir uma pessoa de entrar no país e como o Brasil a repatriará, que estabelecerá como o Brasil poderá deportar uma pessoa, expulsar um estrangeiro, mas que estabelecerá também os critérios dentro dos quais isso poderá acontecer. Sempre dentro do espírito maior da lei de imigração. E qual é o espírito maior da lei de imigração? Qual é o fundamento da lei de imigração?
Isso é muito importante. É estabelecer os direitos e os deveres dos estrangeiros. É destacar que nacionais de outros estados, ou mesmo pessoas que não têm nenhuma nacionalidade, têm direitos a serem respeitados, né? Se a gente olha, por exemplo, o antigo Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, de 1980, ora revogada, a gente vê uma lei que tinha como premissas maiores a manutenção da segurança nacional e a proteção do interesse nacional. Se nós vemos a lei de imigração, nós vemos uma lei que tem como premissa maior a proteção da dignidade da pessoa humana antes de mais nada. Esse é o valor maior a ser tutelado dentro da lei de imigração. E isso deve orientar toda a tua preocupação, você que estuda a problemática migratória. O direito migratório no Brasil hoje é, sobretudo, um direito que regula os direitos das pessoas que não têm a nacionalidade brasileira e que estão em nosso território ou que querem entrar em nosso território. Tá? Tendo esse norte, você vai saber interpretar muito bem qualquer norma da lei de imigração. Ditas essas palavras, a gente passa agora a estudar o impedimento e a repatriação. E aqui a gente destaca que são dois institutos correlatos. A consequência do impedimento é a repatriação da estrangeira do estrangeiro. E só haverá repatriação se a estrangeira ou o estrangeiro for previamente impedido de entrar no país. Em suma, vamos lá, vamos ao ponto. O que é o impedimento? O impedimento é o ato pelo qual o estrangeiro ou a estrangeira tem a passagem impedida pelo ponto de controle migratório. O impedimento é o ato pelo qual é impedida a passagem pelo ponto de controle fronteiriço da estrangeira ou do estrangeiro. E o que é a repatriação? A repatriação é o ato pelo qual a estrangeira ou estrangeiro impedida ou impedido é devolvida ao seu estado de origem ou ao estado de onde veio ou a qualquer outro estado que aceite recebê-lo. Em suma, em síntese, o impedimento é o ato pelo qual é impedida a passagem da estrangeira ou do estrangeiro pelo ponto de controle migratório, e a repatriação é a consequência do impedimento, que consiste na saída do estrangeiro, da estrangeira impedida. Não se deve confundir, eu adianto logo isso, com deportação. O impedimento não se deve confundir com a deportação. A deportação, que ainda vamos estudar, mas eu já antecipo logo, para você ir logo fervilhando as ideias, é o ato pelo qual um estrangeiro ou estrangeira irregular é retirado do território nacional. Aqui nós temos uma estrangeira ou um estrangeiro, ou melhor dizendo, no impedimento, tá? Nós temos uma estrangeira ou estrangeiro que não pôde passar do ponto de controle migratório, do ponto de controle da fronteira. Na deportação, nós temos ou o caso de uma estrangeira ou estrangeiro que passou do ponto de controle migratório e se tornou irregular, por exemplo, uma estrangeira que teve um visto vencido, ou um estrangeiro que veio com um visto que não lhe permitiu trabalho e está trabalhando, né? Ou um estrangeiro que entrou no Brasil furtando-se ao controle migratório. O país tem fronteiras imensas, então não tem como manter um controle migratório em cada ponto da fronteira. A pessoa pode ter entrado clandestinamente no Brasil e é encontrada, vamos supor, a pessoa entrou clandestinamente pelo estado do Acre e foi encontrada em São Paulo, né? Passou ali, entrou no Brasil pelo Acre, ou pela fronteira do estado de Rondônia, do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, não sei. Atravessou um rio de madrugada, ninguém ouviu, foi entrando pelo Brasil, chegou a São Paulo, ou a Brasília, ou ao Rio de Janeiro, não sei, né? E foi descoberto. Essa pessoa também está irregular, e aí vai ser deportada. Então, o impedimento é não deixar nem passar do ponto de controle fronteiriço. A deportação, a pessoa passou daquele ponto, ou então se furtou ao controle daquele ponto, e está irregular no país e é mandado embora. Tá certo? Então, essa é a diferença básica entre impedimento e deportação. O que eu falei para vocês agora há pouco, o país pode controlar as suas fronteiras. E o impedimento é uma maneira de controlar as fronteiras do país. O país impede que passem do ponto de controle fronteiriço determinadas pessoas.
Mas eu também falei para vocês que, em nome da proteção dos direitos humanos, não se pode impedir a pessoa de entrar no país de qualquer jeito. Não se pode controlar as fronteiras de qualquer jeito. É por isso que a lei de imigração vai estabelecer os critérios dentro dos quais a autoridade migratória competente, que é a Polícia Federal, vai poder impedir uma pessoa de entrar no país. Esses critérios estão lá no artigo 45 da Lei de Imigração. Que critérios são esses? Vamos lá, artigo 45. Poderá ser impedida de ingressar no país após entrevista individual e mediante ato fundamentado. Aqui nós já temos a primeiro critério, os dois primeiros critérios que o Estado brasileiro deverá observar. Deve haver uma entrevista individual do estrangeiro a ser eventualmente impedido, e o ato de impedimento deverá ser fundamentado. Ou seja, não é chegar e dizer, você não vai entrar no Brasil, você não vai entrar no meu país, vá-se embora. Não é isso, isso não existe. Tem de haver uma entrevista individual, um tete-a-tete, e o ato deve ser fundamentado. Então vamos lá. Quem é que poderá ser impedido de entrar no país? E aqui a gente vê também ainda a discricionariedade. Nós vemos aqui a esfera de discricionariedade com a qual ainda conta a autoridade migratória brasileira. Então veja, há uma esfera de discricionariedade ainda, por outro lado, porém, há a necessidade da entrevista e há a necessidade da fundamentação do ato impeditivo de a pessoa entrar no país. Vamos lá. Quem poderá ser impedido de entrar no país? A pessoa anteriormente expulsa. Destaca desde já que a expulsão é um ato que não apenas implica a saída da pessoa do território nacional, mas também gera a proibição de retorno por prazo determinado. Então, a pessoa anteriormente expulsa do Brasil poderá ser impedida de entrar no país enquanto os efeitos do ato expulsório estiverem em vigor. Também poderá ser impedida de ingressar no Brasil a pessoa condenada ou que está respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998. Aqui o Brasil concretiza o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal, de acordo com o qual o Brasil se compromete a cooperar com o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é uma organização internacional que adota o formato de tribunal encarregada de processar e julgar indivíduos que tenham cometido os chamados crimes internacionais, que são os crimes de agressão, crimes de guerra, crimes de genocídio e crimes contra a humanidade, que são detalhadamente tipificados em um tratado chamado Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, assinado em 1998 e que entrou em vigor em 2002. Desse tratado o Brasil é parte, portanto o Brasil é parte do Tribunal Penal Internacional e com ele deve colaborar. E colaborará impedindo de que entrem no Brasil pessoas que estejam em dívida com a justiça internacional, pessoas que porventura tenham de esclarecer sua participação nos chamados crimes internacionais, que são atos que, além de tudo, além de serem esses atos a respeito dos quais acabamos de falar, são também atos de grande gravidade, repudiados pela comunidade internacional. E aqui nós vemos também o Brasil combatendo o terrorismo, o Brasil realizando os compromissos internacionais assumidos por N tratados internacionais de combater o terrorismo internacional. Também poderá ser impedido de entrar no Brasil a pessoa condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira. Também poderá ser impedido de entrar no Brasil a pessoa que tem o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional. Pessoas procuradas pela polícia, pessoas, por exemplo, que estão na lista da Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, que é essa organização internacional que reúne as polícias do mundo inteiro para que cooperem entre si em temas de interesse comum, como, obviamente, o combate aos ilícitos transnacionais. Também poderá ser impedido de entrar no país a pessoa que apresente documento de viagem que não seja válido para o Brasil, como, por exemplo, um norte-americano que apresente o RG norte-americano, supondo, né, apenas pessoas de países sul-americanos têm o direito de entrar no Brasil com o RG. Pessoas que apresentam documentos de viagem vencidos ou com rasura ou indício de falsificação. Ou que não apresentem documento de viagem ou documento de identidade quando este for
admitido, ou seja, quando for possível viajar ao Brasil com o documento de identidade. Destacando que no regime do antigo Estatuto do Estrangeiro, a rasura ou indício de falsificação em documento poderia ensejar a expulsão da estrangeira, do estrangeiro do território nacional. Aqui nós temos mais uma causa de impedimento que mostra a margem de discricionariedade com a qual conta a autoridade brasileira. Também poderá ser impedido de entrar no Brasil a pessoa cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou o motivo alegado para a isenção de visto. Também não poderá ser impedido de entrar no país pessoa que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto, e aqui nós temos algo que era causa no regime do Estatuto do Estrangeiro de expulsão, e pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Atenção, como eu sempre tenho dito, a lei de imigração é um instrumento que procura equilibrar a função estatal de controlar as fronteiras com a obrigação do Estado brasileiro de respeitar os direitos da pessoa humana, obrigação essa que não é uma obrigação política apenas, é uma obrigação jurídica, materializada pelos inúmeros tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é parte e materializada também pela própria Constituição Federal e pela própria lei interna. E é nesse sentido que a Constituição, ou melhor dizendo, perdão, que a nova lei de imigração é clara ao estabelecer que ninguém será impedido de ingressar no país por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. Ainda dentro do mesmo espírito, a lei de imigração também estabelece hipóteses de proibição da repatriação, ou seja, mesmo que haja o impedimento, a pessoa não poderá ser repatriada, deverá permanecer no país, ou deverá ser repatriada dentro de determinados critérios. Vamos lá. Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia de fato ou de direito. Ou seja, o refugiado e o apátrida, que são o apátrida, que é aquela pessoa sem nacionalidade, mesmo que estejam em cursos em alguma das hipóteses de impedimento, essas pessoas não poderão ser expulsas não poderão ser repatriadas, deverão permanecer em território nacional. Também não será aplicada a medida de repatriação ao menor de 18 anos desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que a medida se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem. Aqui nós vemos mais uma vez o espírito da lei de imigração de proteção dos direitos da pessoa humana, tá? O espírito da lei de imigração de preocupação com os direitos da pessoa, se preocupando com o maior interesse da criança. Princípio esse que governa o direito da criança e do adolescente, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional. Ou seja, se for melhor para a criança, a repatriação, mesmo não sendo aplicável, poderá acontecer. Não será aplicada a medida de repatriação a quem necessite de acolhimento humanitário, ou seja, aquelas pessoas que fogem de grandes tragédias naturais ou humanas, guerras, graves crises econômicas, graves desastres ambientais. E, por fim, não será aplicada a medida de repatriação à pessoa que possa ser devolvida para país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade desse indivíduo. Ou seja, se a repatriação implicar que a pessoa vai voltar para um país onde possa ser, por exemplo, assassinada, porque lá é perseguida política, a pessoa ou permanecerá no Brasil, ou o Brasil deverá negociar com um terceiro Estado a possibilidade de que a pessoa seja enviada para o território desse terceiro Estado. A ideia é proteger a pessoa. O Brasil pode impedir, o Brasil pode repatriar, mas não em detrimento dos direitos da criança, não em detrimento da proteção da pessoa que aqui procurou refúgio, não em detrimento da vida do apátrida, que já vive a instabilidade de não ter nacionalidade, não em detrimento da situação de quem vive da necessidade de uma acolhida humanitária, e não em detrimento da pessoa que, indo a outro país, poderá ali encontrar um verdadeiro desastre para a sua vida. Passamos agora à deportação, que é o ato pelo qual é retirado do território nacional o indivíduo que aqui se encontra irregular. A própria lei de imigração define o que é a deportação, conceituando-a como a medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória irregular em território nacional.
Qual é, portanto, o fundamento da deportação? É a irregularidade na permanência do indivíduo em território nacional. Nós vimos que o impedimento tem como fundamento a irregularidade no momento da entrada, no momento da tentativa de passagem pelo ponto de controle migratório. A deportação não, a pessoa já está no território nacional, seja porque passou normalmente pelo ponto de controle migratório e se tornou irregular, seja porque se furtou ao controle migratório e está no país irregularmente. Nesse caso, a pessoa poderá ser deportada. Quem conhece as fronteiras do país sabe que as fronteiras são imensas e não há como controlar cada ponto da fronteira brasileira. Há rios que podem ser cruzados facilmente, há fronteiras secas que podem ser cruzadas facilmente, e muitas vezes os pontos de controle fronteiriço têm horários de funcionamento e às vezes a pessoa pode passar por ali e não ter quem controla o seu passaporte naquele momento. Né? Há algumas fronteiras que são verdadeiras conurbações, a tríplice fronteira, por exemplo, você entra e sai de uma cidade, parece que nem saiu. Então, é digamos, nessa dinâmica, nessa realidade que as pessoas podem entrar clandestinamente no território do país. Então, é aí, onde falte um documento em vigor, ou melhor, onde o passaporte se venceu, onde a pessoa nem documento de viagem tem, está no território nacional, onde o visto se venceu, ou onde a pessoa está aqui em viagem de lazer, não pode trabalhar e está trabalhando. É ali onde há uma irregularidade nas regras de permanência da pessoa no país que poderá a pessoa enfrentar a deportação. A deportação é regulada pela Lei de Migração em seus artigos 50 a 53. E é ato de competência da Autoridade Migratória Brasileira, da Autoridade de Fronteiras Brasileira, que é o Departamento de Polícia Federal, que age de ofício. E aqui é importante destacar, para que o país impeça alguém de entrar em seu território, esse ato é unilateral do Brasil. Para que o país deporte alguém, esse ato é unilateral do Brasil. Não é necessário para deportar um português que Portugal peça. Não é necessário para impedir um português de entrar no Brasil que Portugal peça. O impedimento e a repatriação, a deportação e também a expulsão são atos de ofício do Estado brasileiro. A extradição, não. A extradição esse sim, é um ato a pedido, para que o Brasil possa extraditar para Portugal um português que se encontra em território brasileiro e que está sendo acusado, por exemplo, de crime em Portugal, aí sim Portugal deverá pedir a extradição do brasileiro ou melhor, do português ao Estado brasileiro. Interessante. Um dos nortes da nova lei de migração é o norte da regularização. Logo no seu início, a lei de migração estabelece as diretrizes que a política migratória brasileira deverá abraçar. E uma dessas diretrizes é a regularização documental. É dentro desse espírito e com o intuito de evitar uma medida drástica, que é a deportação, que a lei de migração estabelece um procedimento de regularização do deportando. Abre-se uma possibilidade de que aquela pessoa permaneça no país desde que regularmente. Não há problema que a pessoa permaneça no país regularmente. O problema é quando ela está irregular. Se ela está irregular, a deportação é a medida que assoma no horizonte. Mas se ela está regular, tudo bem. Então, para evitar uma medida drástica como a deportação, né, há um processo de regularização. E não haverá deportação sem esse prévio processo de regularização. É o que diz a lei de migração ao estabelecer textualmente que a deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, na qual constem expressamente as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias, que pode ser prorrogado por igual período por meio de despacho fundamentado e mediante compromisso de o deportando manter atualizadas suas informações domiciliares. É interessante destacar que a notificação de deportação dada ao deportando não impede sua livre circulação em território nacional, devendo o deportando apenas informar a autoridade migratória, a Polícia Federal, seu domicílio e suas atividades. A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. Vamos supor, por exemplo, que o migrante está irregular no Brasil e está trabalhando. Tem um contrato de trabalho.
O fato de ele merecer a deportação e, inclusive, o fato de ele eventualmente ser deportado não implica que ele não possa receber os seus direitos trabalhistas. Ele fará jus aos seus direitos trabalhistas normalmente. Ele não perderá os seus direitos porque está irregular no país. Tá? A lei de imigração é muito clara nesse sentido, tanto em seu artigo 3, que estabelece as diretrizes da política migratória brasileira, quanto em seu artigo 4, que estabelece os direitos e deveres dos migrantes. O fato de o migrante estar ilegal não tira o seu caráter de sujeito de direitos. O fato de um imigrante estar ilegal não tira o seu caráter de pessoa que faz jus a certos direitos. Vai ter, por exemplo, o direito ao acesso ao sistema educacional, ao sistema de saúde, e também aos direitos decorrentes de relações contratuais, como, por exemplo, relações de trabalho. Continuando, os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Há também um papel destacado para a Defensoria Pública da União dentro do processo de deportação. A Defensoria Pública da União, também conhecida como Defensoria Pública Federal, deverá ser notificada preferencialmente por meio eletrônico para a prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos da deportação. É de se destacar, porém, que a ausência de manifestação da Defensoria, desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a efetivação da deportação. Ou seja, se a Defensoria foi notificada e calou, a deportação poderá acontecer. Se a Defensoria foi notificada e falou, examinando-se o caso, a deportação também poderá acontecer. Agora, se a Defensoria Pública não for notificada, a deportação é irregular, não poderá acontecer. Qual o destino do deportando? Qualquer Estado. Em princípio, o seu Estado de nacionalidade, visto que uma das consequências de a pessoa ter uma nacionalidade é o direito de permanecer no território do seu próprio Estado. Vejam só, o brasileiro tem o direito de entrar e permanecer em território brasileiro. O argentino tem o direito de entrar e permanecer em território argentino. O português tem o direito de entrar e permanecer em território português. Então, em princípio, se você vai deportar um uruguaio, por exemplo, você vai mandá-lo para o Uruguai. Mas ele pode ir para qualquer outro país. Se ele tem, de repente, o visto para os Estados Unidos, quer ir para lá, o que interessa é retirar o indivíduo do território nacional. O indivíduo poderá retornar para o país? Isso é importante porque no regime do Estatuto do Estrangeiro, o indivíduo expulso do Brasil, por exemplo, aqui é outro instituto, é o Instituto da Expulsão, vamos falar daqui a pouco sobre a expulsão, tá? O indivíduo expulso do Brasil, ele não podia voltar ao país, a não ser que o decreto de expulsão fosse revogado. É interessante notar que no atual regime da lei de imigração, o indivíduo não poderá retornar ao Brasil por prazo determinado. Mas o indivíduo que foi deportado do Brasil poderá sim voltar ao Brasil, desde que regularizado. E havendo multas relativas à deportação, desde que pague as multas pertinentes. Aí ele está regular no país, ele poderá tranquilamente voltar ao Brasil. Como eu sempre tenho dito, o país pode deportar e, portanto, controlar as suas fronteiras, controlar a presença de estrangeiros no seu território. Mas não poderá fazer isso de qualquer jeito, há critérios. E aí, em alguns casos, a deportação é proibida. Já falamos de uma hipótese de deportação proibida. Aquela em que, dentro do processo de regularização do deportando, a Defensoria Pública não foi sequer intimada. Mas nós temos outras hipóteses de deportação inadmitida. A primeira é quando a deportação implicar a extradição inadmitida. Supondo a seguinte situação. O Brasil não pode extraditar um indivíduo para um país onde ele esteja sujeito à pena de morte. Vamos supor que aconteça a seguinte situação. O indivíduo comete crime de homicídio nos Estados Unidos da América e no estado onde ele cometeu esse crime, ele está sujeito à pena de morte. Ele foge para o Brasil. Chega ao Brasil, não há pedido de extradição dos Estados Unidos para o Brasil. Pedido de extradição visa combater o crime, visa fazer com que a justiça de um país alcance a pessoa no país onde ele está. Tá? Mas não há pedido de extradição dos Estados Unidos para o Brasil. E essa pessoa está aqui no Brasil vivendo. E de repente se torna irregular. Não sei, a pessoa tem visto para o Brasil, o visto vence, sei lá. E a pessoa está ali para ser deportada. Ela poderá até ser deportada, sim. Mas não poderá ser deportada para os Estados Unidos. Porque lá estará ao alcance das autoridades americanas. E estando ao alcance das autoridades americanas, poderá ser condenada à morte. Coisa que normalmente não aconteceria caso um processo de extradição estivesse em curso. Então, quando a deportação implicar a extradição proibida,
essa deportação não poderá acontecer ou poderá acontecer apenas para um país onde a pessoa não corra o risco de sofrer os efeitos de uma extradição inadmissível. Existe também a proibição da deportação quando isso implicar o retorno do indivíduo a um país onde sua vida ou integridade esteja em perigo. Nós já vimos que a repatriação é impedida quando o indivíduo esteja em perigo, e isso também vai ser o caso da deportação. O sujeito pode até ser deportado, mas para outro país. Nunca para um país onde a sua vida esteja em perigo por conta de alguma perseguição. Aqui nós temos, como também no caso da repatriação, o princípio do non-refoulement, que é um princípio oriundo do direito dos refugiados. O refugiado pode até ter, o pretendente a refúgio, melhor dizendo, pode até ter o seu pedido de refúgio negado. Mas o Brasil, por exemplo, vai ter de negociar uma maneira de enviar essa pessoa para um terceiro país, não para o país de onde ele veio, onde a sua vida possa correr risco. Tá? Por fim, nós chegamos à expulsão. A expulsão no antigo Estatuto do Estrangeiro era um ato muito drástico. Era o ato pelo qual era retirado do Brasil a estrangeira, o estrangeiro, considerado nocivo ou inconveniente aos interesses nacionais. E não apenas era essa estrangeira, esse estrangeiro retirado do Brasil, mas também era proibido de retornar ao país, salvo revogação do ato que o expulsava, no caso, o decreto de expulsão. Era um ato muito drástico e ainda por cima muito vago. Era passível de expulsão o estrangeiro considerado nocivo ou inconveniente aos interesses nacionais, o que abria margem para uma ampla gama de possibilidades de expulsão da pessoa. O que, numa época de arbítrio, como a época em que o Estatuto do Estrangeiro foi promulgado, em 1980, dava margem a inúmeras arbitrariedades, a uma grande aleatoriedade por parte do governo de então. Digamos que a expulsão era mais voltada a combater a subversão do que a qualquer outra coisa. Além do mais, o antigo Estatuto do Estrangeiro trazia hipóteses de expulsão muito mais claras, mas bastante, ou melhor, um pouco mais claras, mas bastante vagas também, como a expulsão por vadiagem ou mendicância, seja lá o que vadiagem for. Não sei o que é vadiagem, ninguém sabe. Ou seja, a expulsão do Estatuto do Estrangeiro era um instituto vago e drástico. Você podia ser expulso por N motivos e poderia não mais voltar ao Brasil. A expulsão foi mantida na lei de imigração, mas, número 1, em hipóteses bem mais limitadas, e número 2, a proibição de retorno, que era por prazo indeterminado e, em princípio, permanente, passa a ser por prazo determinado. E é aí que a gente apresenta o conceito de expulsão constante da própria lei de imigração. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. A expulsão é regulamentada pela Lei de Imigração entre seus artigos 54 a 60. E quais são as hipóteses de expulsão? Então, a primeira pergunta que se faz é: se aquelas hipóteses vagas do Estatuto do Estrangeiro não existem mais, quais são as hipóteses de expulsão com as quais agora nós podemos contar? São apenas duas. Primeiro, o cometimento pela estrangeira, pelo estrangeiro, de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, dentro do espírito de cooperação com o Tribunal Penal Internacional, a estrangeira ou estrangeiro que tenha cometido os chamados crimes internacionais poderá ser expulsa, poderá ser expulso do Brasil. E qual é a segunda hipótese de expulsão? É o cometimento de crime comum doloso, passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Ou seja, grosso modo, a estrangeira ou estrangeiro que comete crime de relativa gravidade no Brasil, ao terminar o cumprimento da pena, ou mesmo antes, dependendo da gravidade do ato e das possibilidades de ressocialização no país, essa pessoa poderá ser expulsa do Brasil. Atenção, observação. E sempre dentro do espírito de que o estrangeiro que esteja vivendo alguma situação complexa não perde o caráter de sujeito de direitos. O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão do regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou qualquer outro benefício concedidos em igualdade de condições
ao nacional brasileiro. Tá? Outra pergunta. Tá, a expulsão não é mais permanente, é temporária. E qual é o prazo da expulsão? E qual é o prazo pelo qual a pessoa fica, dentro do qual a pessoa fica, não pode voltar ao Brasil? Esse prazo, também conhecido como tempo de impedimento de entrada, é um prazo que vem caso a caso, mas que será sempre proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca superior ao dobro do seu tempo. Então, o prazo máximo, digamos, uma pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade no Brasil de 10 anos, de impedimento de entrada, máximo, isso vai depender sempre do caso, é de 20 anos de proibição de entrada no Brasil. Tradicionalmente, a competência para a expulsão é da própria presidência da República, é um ato muito grave, portanto, é da própria presidência da República, a competência em princípio para tratar da expulsão, mas na prática, quem exerce essa competência há muitos anos é o ministro da Justiça. Antigamente, o ato era praticado por meio de decreto de expulsão, hoje basta uma mera portaria de expulsão. Em todo caso, a expulsão é precedida de inquérito administrativo no âmbito do Ministério da Justiça, dentro do qual devem ser assegurados ao expulsando o contraditório e a ampla defesa. O fato, porém, de haver um inquérito administrativo não exclui a possibilidade de acionamento do judiciário, dentro do princípio de inafastabilidade da tutela jurisdicional, regulado pela própria Constituição Federal, que lembra que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quem fazia isso era o AI-5, tá? Só que esse tempo acabou, graças a Deus, tá? A consequência da expulsão, nós já falamos, é a proibição temporária de retorno, salvo revogação do decreto de expulsão. Desculpa aqui a gaguejada. Então, a pessoa que é expulsa do país, ela só pode voltar depois do tempo previsto de impedimento de entrada. Mas atenção, se o ato de expulsão for revogado, a pessoa pode voltar antes. Tá? A possibilidade de revogação do decreto de expulsão, que de resto é um ato administrativo, a possibilidade de revogação da portaria de expulsão, que de resto é um ato administrativo, continua a existir. Tá? Os atos administrativos podem ser desfeitos pela autoridade. Então, nesse caso, a pessoa pode retornar ao país. Para onde vai a pessoa expulsa? Para qualquer lugar, mas lembrando que a pessoa tem direito a ir para o seu país de nacionalidade. E sempre lembrando, né, por fim, que a função da lei de imigração é tutelar, dentro de um espírito de proteção dos direitos da pessoa, a função migratória do Estado, e aí a gente encontra as hipóteses de expulsão proibida, e aqui vai ser muito interessante, porque é aqui o âmbito em que o judiciário mais poderá intervir na expulsão. A expulsão é proibida em alguns casos. Primeiro, a expulsão é proibida quando se trata de banimento, ou seja, a expulsão de nacional é proibida. Só o estrangeiro pode ser expulso. O nacional podia até ser expulso na ordem anterior à Constituição de 88. Agora não pode mais. Só o estrangeiro pode ser expulso. Assim como na deportação, a expulsão que implique extradição inadmitida pela lei brasileira também será proibida. Também será proibida a expulsão quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Também será proibida a expulsão da pessoa que tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, inclusive de sexo, de gênero, etc., reconhecido judicial legalmente. E aqui é muito interessante notar o seguinte: a proibição da expulsão pela existência de relação afetiva com pessoa de nacionalidade brasileira, ou pela existência de filiação com pessoa de nacionalidade brasileira, é uma possibilidade de restrição da expulsão que tem como fulcro o direito à proteção da família, o direito à proteção da família, o direito à proteção da convivência entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre pais e filhas, entre mães e filhas, tá? Entre genitores e prole, em suma, entre genitoras e prole, em suma. Tá? Ou seja, a proteção da família é impeditiva da expulsão. A nacionalidade é impeditiva da expulsão, a nacionalidade brasileira você não pode expulsar, a extradição inadmitida também não, ou melhor, o efeito de extradição inadmitida também não, mas a existência de relação familiar no Brasil, com brasileira, com brasileiro, o vínculo familiar de sangue ou socioafetivo, mais ou menos formal, é impeditivo da expulsão. Mas atenção, só impeditivo da expulsão. Não impede a extradição, por exemplo. A súmula 421 do STF é muito clara.
que a existência de vínculo familiar no país não vai impedir a extradição, só vai impedir a expulsão. A existência de vínculo familiar no país também não impede a extradição, tampouco impede o impedimento e tampouco evita, melhor dizendo, o impedimento e a repatriação. Então é algo impeditivo apenas da expulsão, destacando que o filho ou a filha brasileira, tá? A dependência pode ser econômica ou socioafetiva. Ou seja, a filiação aqui não é a filiação sanguínea, é a filiação socioafetiva que prevalece. É a ideia socioafetiva que prevalece, tá certo? E que vai fazer a diferença quando a filiação sanguínea não existe. Tampouco pode ser expulso do Brasil a pessoa que tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade e que resida desde então em território brasileiro. Tampouco pode ser expulso do Brasil a pessoa que tenha mais de 70 anos, que resida no país há mais de 10 anos. Consideradas a gravidade e o fundamento da expulsão, não pode ser expulso do Brasil tampouco o refugiado regularmente registrado, exceto em nome da segurança nacional e da ordem pública, e sempre quando sua saída não implicar retorno para país onde sua vida corre risco, e não poderá haver tampouco a chamada expulsão coletiva. Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado dos comentários, das análises, dos debates e das informações que nós trouxemos aqui. E espero que você possa ver muito mais nas aulas da pós em Direito Internacional do SESC. Aqui foi só uma pílula. Aqui foi só uma gota de tempero. Muito mais está esperando você na nossa pós em Direito Internacional. A você, muito obrigado e boa noite e até as nossas aulas. Espero ver vocês lá. Boa noite, muito obrigado. Até breve.